Tiago 4, amém? Ou misericórdia? Amém, né? Esse povo aqui é um povo treinado na EBD, não é verdade? Obrigado, mamãe do Mateu. Bom, vamos à leitura? E nesse momento eu peço que você se concentre. Muito. Toda a sua atenção nesse momento. Porque é o momento mais importante, em que a palavra vai ser lida na íntegra. É o momento em que não tem uma construção de ideias do Rafael, não tem uma interferência minha aqui agora. É a palavra lida. Esse é o momento mais importante da pregação. Porque embora o Senhor fale com o pregador, com aquele que está encarregado do ensino da palavra, nós podemos falhar. Somos humanos. Podemos comunicar alguma coisa errado. Podemos deixar a desejar. Faz parte da nossa natureza. A gente se esforça, mas estamos sujeitos a isso. Mas quando lemos a palavra, não tem erro. Então acompanhem com atenção. Eu estou aqui com a João Ferreira de Almeida do lado para apoiar, mas eu vou ler na NVI, que fica mais fácil a linguagem pra gente, tá bom? Provavelmente você tem aberto a NVI aí também, na versão. Vamos lá, Tiago 4. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Ouçam agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para essa ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Deus Todo-Poderoso, é no temor e no tremor do Senhor que nós estamos aqui, para ouvir e aprender mais sobre a Sua palavra, Deus. Pai, tem misericórdia de mim nesse momento. Me ajuda a comunicar aquilo que o Senhor quer tratar com a Tua igreja.
Que as palavras que saiam da minha boca sejam as palavras que o Senhor colocou, que o Senhor quer comunicar. Tira de mim, nesse momento, qualquer ideia minha, própria, humana, falida. Comunica aquilo que está no teu coração, Deus. O Senhor tem total liberdade para isso. Fala com essa igreja mais uma vez, poderosamente. Nos exorta, nos consola, nos conduza. Nós imploramos ao Senhor. Nós somos totalmente dependentes de Ti. Reconhecemos que somos pequenos diante do Senhor. Mas Te louvamos porque de alguma forma nós encontramos graça aos Teus olhos. Nós Te louvamos porque o Senhor enviou o Seu Filho por cada um que está aqui presente essa noite. Ah, Deus, muito obrigado. O Senhor já começou a falar aqui essa noite, eu creio. Já fomos tocados pelo Teu Santo Espírito, eu creio nisso. Mas continua alimentando as nossas almas, para a honra, glória e louvor de Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador, o nosso Senhor. Amém. Texto muito interessante, não? Na verdade, a carta de Tiago inteira é muito interessante. Composta aí por 5 capítulos, pode ver que ela é pequenininha aí. Minha recomendação essa noite, leia a carta inteira. Chega na sua casa e faz uma leitura ali, corrida. Você vai encontrar muitos pontos interessantíssimos ali para você. Aplicações fáceis de fazer. Não é uma carta que tem muitas coisas complexas de se entender. Tiago não se faz... não tem dificuldade na sua comunicação, não é uma comunicação complicada. É tido até como um dos livros de sabedoria também. Vale muito a pena. Quem é esse Tiago, o autor? É o Tiago, irmão de Jesus, que inclusive só creu e seguiu os passos do Mestre quando o viu ressuscitado. Jesus aparece. Quando Paulo está escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 15, ele começa a falar sobre a ressurreição de Cristo. E em 1 Coríntios 15, 7, ele vai falar sobre essa aparição de Jesus ressuscitado a Tiago, seu irmão. E qual era o contexto aqui? Bom, Jesus inicia o seu ministério, chama ali os 12 discípulos, começa toda aquela obra que nós já sabemos, ouvimos falar, lemos. Jesus é morto, ele se entrega numa cruz, pendurado, e aí conclui a sua obra. As últimas palavras, né? Está consumado, tetelestai, como nós já aprendemos aqui. E aí Jesus ressuscita ao terceiro dia, aparece ali aos seus discípulos, algumas pessoas, e ele é assunto aos céus novamente. Tanto que a passagem que nós conhecemos, quando ele começa a subir aos céus, os anjos perguntam para os homens, né? Por que vocês estão olhando? Do mesmo jeito que ele subiu, ele há de descer. O mesmo Jesus que subiu, há de descer. Então, nos primeiros anos, após a assunção de Jesus, né? Jesus, ele volta aos céus. Nos primeiros anos ali da igreja é muito complicado. A igreja está num contexto de perseguição. E aí a carta, né, essa carta de Tiago, ela é escrita ali entre 44 e 62 depois de Cristo. Ele começa ali a fazer parte dessa obra do ministério de Jesus, né? E qual é o contexto? De perseguição, de sofrimento. As mesmas pessoas que mataram Jesus, que penduraram ele no madeiro por conta da mensagem que ele carregava, tinham um desejo de exterminar também os seus seguidores, aqueles que davam continuidade à igreja. Então era um tempo bem difícil, bem complicado. O mestre foi embora, ficou agora a cargo dos discípulos tocar essa obra maravilhosa, a igreja do Senhor. Então é nesse contexto que Tiago escreve. Mas ele escreve para quem? Se você voltar lá no capítulo 1, ele vai dizer que ele escreve às 12 tribos. Isso tem duas possíveis interpretações aí. Pode ser que Tiago, quando escreve lá no capítulo 1, se você quiser pode voltar aí para dar uma olhadinha. Ele diz: Tiago, servo de Deus, capítulo 1. Servo de Deus, o Senhor Jesus Cristo,
às 12 tribos dispersas entre as nações. Então ele endereça essa carta às 12 tribos. Poderia ser que ele estivesse se referindo realmente às 12 tribos que estavam espalhadas, ou aos gentios também que fazem parte da nova aliança. Pessoas que entenderam o sacrifício de Cristo, receberam a mensagem de Jesus e que agora fazem parte desse corpo também. Pode ser. Mas ele não endereça a uma pessoa específica. Ele coloca como destinatário dessa carta o povo de Deus. E dessa maneira, essa carta se aplica a nós. Essa mensagem é para nós também. Somos o povo de Deus. Somos a sua igreja viva e que segue avançando ao longo dos anos, não é verdade? Então, todas as orientações contidas aqui na carta de Tiago se aplicam a nós. Então você pode ler isso e entender que é para você também. Com qual objetivo Tiago escreve essa carta? Ele escreve com o objetivo de encorajar e orientar os cristãos na caminhada. Como eu disse, era um momento difícil da igreja. Um momento muito carente de orientações, de doutrina, tudo estava se formando ali. E ele escreve com o objetivo de encorajar. Olha, fiquem firmes. Aproveitando, tem isso, isso e isso para corrigir. E aí, qual é o contexto aí ao longo da carta de Tiago, que é tão pequena, como eu disse? Bom, ele divide a sua carta em alguns pontos. Lá no capítulo 1, ele vai fazer a sua saudação, como a gente acabou de verificar, e dá algumas orientações acerca das provações, e também sobre a prática da palavra de Deus. Lá no capítulo 1 você vai encontrar, inclusive eu já fiz aqui, já tive a oportunidade de pregar sobre o capítulo 1. Ele fala, olha, se você é tentado, não diga que é tentado por Deus, porque Deus não é tentado pelo mal. Fique firme quando passar por provações, porque ela vai produzir perseverança. Ele dá orientações nesse sentido. Ele dá algumas orientações de convivência. Todo homem esteja pronto a ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Lá no 1:19 ele vai dizer isso. Então ele vai dando alguns conselhos a respeito das provações e da tratativa uns com os outros. Capítulo 1. No capítulo 2, ele traz orientações acerca de um probleminha que estava acontecendo. Que ele estava percebendo que isso acontecia de alguma forma em alguns ambientes. Ele fala sobre a questão da acepção de pessoas. Olha, quando vocês se reunirem e aparecer um homem rico com anéis nos dedos, vestes lindas, e você tratar ele diferente daquele que é mais humilde, você está errando. Não faça isso. Você tem que tratar todos de maneira igual. Então ele trata um pouquinho disso no capítulo 2. Ele fala também sobre a questão da fé. Um problema, talvez uma interpretação que foi feita de maneira errada lá pelos irmãos daquela época, com algumas palavras de Paulo. E Tiago vem e ajuda eles a compreenderem isso. Eles estavam num dilema entre fé e obras. Eu sou salvo de que maneira? Quando eu faço alguma coisa ou é pela fé? E eles entendiam, não, é pela fé. Eu não posso ser salvo pelas obras. E aí Tiago dá aquela exortação. Olha, a gente realmente é salvo pela fé. Mas a fé vem acompanhada das obras. Então me mostra a sua fé sem obras, e ele fala de maneira dura, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Então ele resolve também esse problema no capítulo 2. No capítulo 3, ele vem, como a gente pode dizer, engrossando um pouquinho mais o caldo. Tiago não era muito doce nas palavras não, era firme. E ele vai falar sobre o controle que nós devemos ter sobre a língua, sobre aquilo que falamos. Ele faz algumas comparações. Olha, um navio tão grande que enfrenta tempestade, enfrenta tantas coisas, mas é guiado por uma peça tão pequena, por um objeto tão pequeno, que é o leme, se eu não me engano. Aquele objeto tão pequeno determina o rumo do navio. Assim é também a língua no corpo humano. Um órgão tão pequeno,
mas que pode causar destruição ao corpo inteiro. Então parece que ele começa a perceber também que existia um probleminha aí quanto a segurar a língua. Vocês estão falando demais. Segura a língua. Isso vai te trazer destruição. Então, após dar essas orientações, saudar o povo, falar sobre provações, falar sobre acepção de pessoas, falar sobre sabedoria, que ele vem ali no finalzinho do capítulo 3 também, ele entra aqui no capítulo 4, que é o capítulo que nós vamos estudar e falar um pouquinho essa noite. Ele começa dizendo aí: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Na João Ferreira de Almeida ele diz: de onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Então peraí, ele já está dando uma lição aqui pra gente. As guerras, as brigas que ocorrem entre nós, elas nascem das paixões que brigam dentro da gente, de um desejo interno, de uma vontade incontrolável, não sei como a gente pode dar um nome mais adequado para isso, mas sabe aquele lugarzinho em que você guarda coisas que você não deixa ninguém acessar? Aquele ponto de decisão que você diz: eu não abro mão disso. Não, é o meu direito. Não, você errou comigo, estou na minha razão. Não, olha, Deus, eu sou bonzinho, vai, eu faço quase tudo certo. Eu sigo aqui a minha vida dentro do que tem que seguir, mas esse ponto aqui não. Isso aqui eu não consigo abrir mão. Nesse ponto aqui, Deus, não mexe não. E aí quando você é confrontado nesse ponto intocável, acontece o quê? Briga, contenda, guerra. Irmãos, o que causa uma guerra se não um conflito de interesses? Não é isso que a gente vê aí afora? As guerras que a gente recebe notícias? Território. Não, esse pedaço de terra aqui é meu. Já ouviu falar isso? Herança. Será que dá briga? Bom, o Vitor trabalha em cartório igual eu, a gente sabe, né, Vitor? Vê tanta coisa. Tá todo mundo na paz. Morreu a vozinha, eita nós, vai partilhar o terreno. Puxa a faca. Irmãos, é no tom de brincadeira e a gente ri, mas é trágico isso. Conflito de interesse. Não, meu direito, eu não abro mão. Tanta desgraça vem por meio disso. E Tiago começa anotando isso no capítulo 4. De onde vêm as guerras? Não vem das paixões de dentro de vocês? Irmãos, o coração é enganoso. Mateus 15:19, quando Jesus é confrontado a respeito dos discípulos não lavarem suas mãos para cear, para sentarem-se à mesa lá, ele fala: vocês estão enganados. E ele começa a dar uma lição para os fariseus ali, para as pessoas que estão confrontando ele. E no versículo 19 ele diz: olha, do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Tudo isso sai do coração. Em Provérbios 4:23, nós temos uma orientação também muito interessante. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Hoje na EBD, a gente falava sobre isso, né, meninas? O Vitor estava também ali junto e a gente compartilhava um pouquinho sobre esse texto. Se você faz uma leitura corrida desse provérbio, você entende ele errado, porque você leva para uma questão mais poética. Porque dele procedem as fontes da vida. Meu irmão, minha irmã, fonte da vida pode ser desejo ruim e desejo bom. Podem ser intenções boas e ruins. Então por isso que o autor aqui em Provérbios está falando isso: guarda o teu coração, blinda ele, porque se ele for corrompido, vai sair coisa ruim daí.
vai produzir algo ruim, podre, que vai te levar para a destruição. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. E aí a gente consegue fazer esse link com esse primeiro versículo do capítulo 4. Vem das paixões, vem do coração, aqueles desejos desenfreados e que não glorificam ao Senhor. É daí que vem as guerras. Avançando, versículos 2 e 3. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados. Para o quê? Gastar em seus prazeres. Então Tiago ainda está visualizando um comportamento egoísta das pessoas. Pensa, cada um aqui lutando pelo seu próprio interesse. Cada um aqui não abrindo mão da sua própria opinião, não mudando o seu próprio jeito de pensar. Não, cada um aqui corre para um lado. Como seria a comunhão nessa igreja? Não existiria, né? Destrutiva. Seria uma arma na mão do diabo. Então é essa situação que Tiago está visualizando aqui. Vocês cobiçam coisas, correm atrás. Parece que só existe isso na vida de vocês, a busca desenfreada pelos seus objetivos. E quando pedem, vocês não recebem, porque vocês estão pedindo de forma errada. E aqui um pequeno parêntese. Irmãos, nós podemos ter boas coisas na vida. O Senhor, de fato, nos permitiu, nos reservou boas coisas. Mas nós não podemos esquecer a razão pela qual nós somos criados. Para a glória de Jesus. Para a glória de Deus. Eu não vou aqui falar algo para te agradar e dizer que você foi criado para ser feliz. Que você é o centro do coração de Deus. Que tudo foi criado para você, para mim. Não foi. Nós somos a criatura e Ele é o Criador. Nós devemos respeito, reverência, a nossa vida a Ele. Não é diferente disso. Então calma lá. Podemos conquistar coisas? Podemos. Mas isso não pode ultrapassar o limite da nossa existência. O objetivo é dar glória a Deus. Grava isso. Você foi criado para a glória de Deus. Cumpra o seu objetivo de vida. Então, Tiago visualiza essa situação. Vocês estão pedindo errado. Sejam mais sábios no pedir. Avançando um pouquinho aí. Versículo 4. Aqui fica mais duro, hein? Começa bem doce aí, né? Adúlteros. Uau. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Advertência para nós. Somos chamados de adúlteros. Ou em outras versões, infiéis. Quando caminhamos com o mundo, braços dados, e queremos também caminhar com Deus. Não tem como. Ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do mundo. A sua conduta tem que ser uma só, a sua palavra é uma só. Deus é o seu amigo? Então caminhe com Ele. Larga o braço do mundo aí. E fica interessante, no versículo 5, uma análise aqui. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós, ou seja, o Espírito Santo, tem fortes ciúmes? Uai, Espírito Santo tem ciúmes? Mas a gente canta mesmo, né? Ele tem ciúmes de mim, não é verdade?
E aí você pensa, mas ciúme não é coisa ruim? Como que Deus tem ciúme? Agora travou minha cabeça aqui. As aulas de hermenêutica, hein, meninas? Agora travou. Irmãos, essa palavra ciúmes, lá no original, no grego, e não poderia faltar, né, Débora, a expressão do grego, ela significa zelo, ou zelos. Não é aquele ciúme que a gente conhece e que faz parte da nossa natureza humana, que tem a ver com medo de perder, sabe? Aquele controle exagerado do relacionamento. Não é isso. É um zelo. É aquela ideia de tipo, eu não abro mão de você. Você se relaciona comigo, você não vai poder dar uma beliscada lá fora. Você não vai poder dar uma passeada lá fora. Nosso relacionamento é sério. Nosso relacionamento é uma aliança. Então, os ciúmes que nós vemos aqui é esse zelo. A palavra diz que Ele é Deus zeloso. Vai dizer lá em Êxodo: nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso. Tenha cuidado para não fazer aliança com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem seguindo seus próprios deuses e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão você e o levarão a comer do sacrifício deles e a escolher para os seus filhos mulheres dentre as mulheres deles. Quando elas se prostituírem segundo seus próprios deuses, levarão os seus filhos a se prostituir também. Não faça ídolos de metal fundido para você. Então a orientação no Antigo Testamento, olha, não se mistura com o comportamento do mundo, com o mundo, porque o seu Deus é Deus zeloso. Ou, traduzido agora para o português, ciumento. Então não fique contrariado quando a palavra diz isso, que o Espírito tem ciúmes. Você vai fazer essa diferença, tá? Não é esse ciúme podre que a gente vive e que causa o fim, a destruição aos relacionamentos. É o ciúme no sentido de zelo, cuidado. Estou te protegendo, não abro mão de você. Nosso Deus é Deus zeloso. Ainda nessa ideia de ser amigo de Deus e inimigo do mundo, pensa comigo, não dá para imaginar que isso seria concebível, que isso seria possível. Permitir a coabitação com o mundo negaria a natureza de Deus, que é santo. Deus não se mistura. Vem comigo no momento da crucificação. Jesus é pendurado no madeiro e por um momento o Pai o deixa. Por quê? Porque ele estava encharcado com o meu e com o seu pecado. Naquele momento, o Pai teve que se abster, teve que se retirar, porque o Filho estava cheio do meu e do seu pecado. Deus não coabita com o pecado. Deus não coabita com o sistema do mundo. Entende? Deus é Deus zeloso. E antes de avançar, eu fico pensando, talvez não seja por essa razão que nós ainda não avançamos um pouquinho mais no relacionamento com Jesus? Porque a vida está quase toda entregue já. A vida já está ali 80%, 90%. Estou aqui na igreja, todas as programações, leio a Bíblia todo dia, faço as minhas orações. Olha, eu faço o possível para amar os meus irmãos. Mas tem aqueles 20%, 10% que não, pera, isso aqui eu não largo. Pode ser um pensamento. Pode ser uma prática. Pode ser uma pessoa. Pode ser um sentimento. Nesse momento, olha para você, meu irmão. Encontra dentro de você aquilo que tem impedido a plenitude do relacionamento com Jesus. O que falta? O que você está segurando aí ainda que está impedindo o relacionamento com Jesus na sua plenitude? Será que isso que você está retendo aí é mais valioso do que estar em plena comunhão com Jesus?
Será que você não está deixando de avançar porque está segurando coisas ainda? Gosto de uma ilustração que Douglas Gonçalves fez no livro devocional, muito legal, e eu já falei aqui sobre ela num outro culto de jovens, em que um pai estava com a criança caminhando pela praia, e a criança viu uma concha, pequenininha. Papai, posso pegar? Pode. E ela pega. E viu outra, e foi pegando. Papai, vou levar para casa. Tá bom, tudo bem. E encheu as mãos com aquela concha. E enquanto ela caminhava com as mãos cheias de concha, a maré trouxe uma estrela do mar, linda. E a criança ficou com vontade de pegar aquela estrela e levar para casa. Sabe como criança é, né? Mas a maré levou de volta. E ela não conseguiu pegar a estrela do mar, porque estava com as mãos cheias de concha. Quais são as suas conchas? O que você tem segurado, que tem te impedido de viver o melhor de Deus para a sua vida? E não estou falando de prosperidade financeira, por favor, pelo amor de Deus. O melhor de Deus para a sua vida e para a minha, meu irmão, é plenitude da comunhão com o Senhor. É andar em paz e tranquilo de que tudo vai ficar bem, com essa certeza de que tudo vai ficar bem porque Ele cuida de mim. É andar em segurança porque eu sei que o Senhor cuida de mim. E se me acontecer algo hoje, eu estarei com o Senhor na glória. É a plenitude da comunhão. É saber que você tem um socorro bem presente. A plenitude. Faça essa reflexão. Está segurando algumas conchas aí? Talvez seja o momento de soltar. Porque o Senhor quer viver com você a plenitude desse relacionamento. Ele quer te oferecer isso. Ele quer me oferecer isso. Avançando, nós vemos que ele termina o versículo 6 dizendo que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então ele descreveu aqui um comportamento de pessoas egoístas, que estão buscando só os seus próprios desejos, próprios prazeres. Está falando que essas pessoas têm amizade com o mundo e não sabem que essa amizade é inimizade com Deus, verdade? Mas ele fala, ele nos concede uma graça maior. Ele se opõe a quem é orgulhoso. Mas se eu e você nos humilharmos diante dele, ele nos concede a sua graça. Há sempre um recomeço. Há sempre um recomeço. E aí ele começa dizendo, olha, já identifiquei esse comportamento. Vem cá, é assim que muda. Versículo 7. Portanto, ou então, né, ele diz, então, submetam-se a Deus. Primeiro passo. Identificou que você é essa figura aqui? Está vivendo dessa forma? Submeta-se a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, peraí. Se o diabo aparecer lá, chifrudão na sua frente, tenebroso, capa preta, sei lá, né? Tô tentando criar aqui uma imagem do diabo. Você não vai sair correndo? Claro que não. Se o diabo se apresentar de uma figura bela, te oferecendo os manjares desse mundo, você não vai sair correndo? Resiste ao diabo e ele fugirá de você. É claro que tem uma orientação interessante também de Paulo aos Tessalonicenses, lá na primeira carta, versículos 5, ou capítulo 5, do versículo 19 ao 22. Ele termina o 22 falando, fuja de toda a aparência do mal. Mas claro que ali Paulo está falando sobre os nossos desejos carnais. Aquilo que você está vendo que é mal, você está vendo que não vai dar certo isso aqui que você está fazendo, sai correndo, porque contra a sua carne você não vai dar conta não. Você vai pecar, corre, não é ambiente para você. Ah, vou lá pregar o evangelho. Eu vou lá no barzinho pregar o evangelho, se eu não for lá, quem vai? Eu sou sal da terra, luz do mundo, não é verdade? Fuja da aparência do mal, vai dar ruim. Cuidado, não estou falando que você não tem que ir, existem exceções. Mas percebe que a gente vai dando desculpa e nos colocando em situações que nos deixam vulneráveis por conta da nossa carnalidade e acaba pecando?
Então tudo bem, fuja da aparência do mal. Nesse mesmo capítulo ele está falando aos Tessalonicenses, julguem as profecias, orem sem cessar. Então ele está dando orientações nesse sentido. Mas voltando aqui para Tiago, o que ele está falando aqui? Resiste o diabo. Qual o nosso maior exemplo de resistência ao diabo? Jesus, tentado no deserto. E olha que o diabo não foi uma tentação fraquinha, né? Ele usou a própria palavra. Transforma essas pedras em pães. Se joga daqui, porque não está escrito que ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, e você não tropeçará em pedra alguma. Se joga daqui. E Jesus resiste. Não tentarás o Senhor, o teu Deus. Pautado no quê? Nas próprias ideias? Na palavra. Então como é que você e eu resistimos ao diabo, meu irmão, minha irmã? Na palavra. Resista ao diabo e ele fugirá de vocês. É o que o Tiago está falando aqui. E ele continua dando esse passo a passo para corrigir a conduta. Resistir o diabo, ele foge de você? Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de você. Percebe que é uma atitude nossa? Aproxime-se de Deus, busque ao Senhor. E Ele vai honrar essa sua atitude. E honrar como? Se aproximando de você. Ele escuta as suas orações, Ele te atende. Ele não está indiferente ao seu sofrimento, às suas questões. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de você. E agora, na sequência, ele diz: pecadores, ou seja, aqueles que estão na prática do pecado, aqueles que estão vivendo de maneira impiedosa, vivendo seus próprios desejos, prazeres, pecadores, limpem as mãos. Não dá para chegar diante de Deus com as mãos impuras e se manter dessa forma. Sabe aquele papo do vinde como estás? É verdade. Jesus está assim, ó, de braços abertos para você. Mas em nenhum momento a palavra te autoriza e me autoriza a permanecer como você chegou. Anos de igreja e caindo no mesmo pecado, no mesmo vício, da mesma forma, mas a palavra diz: vinde como estás. Vai se converter, rapaz. Você pode vir como você está, verdade mesmo. Você não precisa se consertar para chegar a Jesus. Esse conserto, ele vai acontecer no próprio encontro com Jesus. Ele vai te transformar dia após dia. É um processo, mas permanecer como está? Não, negativo. Então, Tiago está dizendo: pecadores, limpem as mãos. Chega diante de Jesus da forma que você está, mas limpa as suas mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. O que a gente falou no começo a respeito do coração? Coração vem as fontes da vida. Do coração saem as coisas ruins, homicídio, adultério e tudo que a gente viu no versículo ali. E ele fala da mente dividida. Percebe? Se você é aquela pessoa que ali, para você e Deus, você não tem certeza das coisas ainda, você não decidiu viver o evangelho ainda da forma correta, para valer, você está com a mente dividida, você não sabe se fica ou se vai, você não tem certeza das coisas, você está nesse limbo, o coração está impuro, está contaminado com as paixões dessa vida ainda. Eu lembro da primeira pregação, primeira oportunidade que eu tive de estar aqui, e eu preguei sobre Mateus 22, que é o texto da minha vida, foi o texto que me levou a virar essa chave. Ama o Senhor teu Deus de toda a tua alma,
com toda a sua força, de toda a sua mente, com todo o seu coração. E por que amar Deus de todo o coração? Porque se você deixar um espacinho sequer para o mundo, para o pecado, para os seus desejos, para as paixões, vai comprometer o relacionamento com Deus. Irmãos, é preciso entregar tudo. E isso dói muito. Irmãos, entregar tudo significa permitir que Deus mude o seu estilo de vida, a sua forma de pensar, aquilo que você aprendeu desde a sua infância, tudo. É uma nova roupa, uma nova veste, uma nova mente. Precisa entregar o coração por inteiro. Se você não fizer isso, você permanece com a sua mente dividida. E vou te falar uma coisa: você sofre mais do que aquele que está no mundão aproveitando a vida. Sabe por quê? Porque ele está aproveitando lá. Tem um pregador que diz que ele está pecando gostoso, né? Tá fazendo... eu tô nem aí mesmo, que papo é esse de evangelho, de Jesus? E vai lá e enfia o pé na jaca. Mas você tá ali ainda, ó. Não, só um pouquinho. Só um pouquinho. Depois eu vou lá e peço perdão. Não, só essa areazinha aqui. Depois Deus vai me perdoar, Ele é cheio de graça. Ô vida miserável, né? Vidinha complicada, né? Meu irmão, vamos viver a plenitude do relacionamento com Jesus. Não há nada melhor. Não há lugar melhor para estar, a não ser a presença do nosso Deus. Entrega o seu coração a Ele de uma vez por todas. Abre mão disso que está te segurando. E para de viver essa vida miserável. Isso é para mim. Isso é para você. O Senhor nos convida a um relacionamento pleno. E a gente está deixando de colher frutos disso. Então Ele está dizendo: vocês que têm a mente dividida, purifica o coração. Vigia aí no coração. Depois que você fez esse passo a passo, essa orientação que Tiago está dando aqui, submeter-se a Deus, resistir o diabo, aproximar-se de Deus, limpar as mãos, purificar o coração, entregar por inteiro o seu coração, para que a sua mente esteja focada no Senhor. Agora está tudo certo? É festa? Não. E aí nós temos que nos apresentar diante do Senhor dessa forma: entristeçam-se, lamentem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Relacionamento com o Senhor não é oba-oba, não. Se o Senhor tem falado com você aí, você tem lembrado de alguma questão que está para resolver, você tem entendido essa mensagem e você quer realmente viver isso, é momento de lamentar. Chora diante dele, se humilha diante dele: Senhor, eu entendi essa mensagem. Senhor, eu quero abandonar isso. Senhor, eu quero viver a plenitude do relacionamento contigo. Me perdoa, Deus, me perdoa. Esse é o próximo passo. Então, a gente não vai fazer isso agora, mas se você quiser, no final do culto, você pode procurar os oficiais para orar com você, alguns irmãos, ou na sua casa, quietinho no seu quarto, vai diante de Deus e chora os seus pecados. E o que acontece? No versículo 10: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Mais uma vez, não é teoria ou teologia da prosperidade, o evangelho coaching, pegou o código, pegou a chave, não é isso. Não é o exaltar de te colocar lá em cima, mas é o exaltar de te colocar nessa plenitude desse relacionamento com Ele, de fazer com que você olhe para a sua vida e fale: agora sim. Imagina você andar de cabeça erguida, sem ter nada a ser acusado, nada para dizer da tua postura, dos teus pensamentos, da forma que você age, porque você está ali com o Senhor todos os dias, e quando tropeça: Senhor me perdoa, e segue naquele relacionamento com Deus.
Esse é o normal. Mas a gente parece que vive uma inconstância, não é verdade? O pneu do carro está furando a cada 10 metros que a gente roda. Toda hora trocando o pneu do carro. É normal isso? É uma exceção, não é verdade? O pneu furar. A regra é que as coisas funcionem. Mas parece que a gente vive assim, ó. Não. Que a nossa vida possa ser aqui, ó, com o Senhor. Todos os dias. Em cada pensamento. Em cada ato. Em cada coisa que eu decidi fazer da minha vida. Que seja o Senhor aquele que direciona os meus planos. Ele o exaltará. O seu testemunho diante dos homens vai ser um testemunho que honra a Deus. Que glorifica ao Senhor. Ele continua nas orientações. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal contra o seu irmão ou julga o seu irmão fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Maravilha, não falem mal uns dos outros. Ainda bem que isso não acontece aqui. Glória a Deus. Não entendi porque a risada, mas tudo bem. Brincadeiras à parte. Ou destruição para a comunhão é isso. Por favor, meus irmãos, é um pedido encarecidamente. Lembrem-se dessa orientação de Tiago. Eu sei que às vezes você vai só comentar alguma coisa, mas isso acaba virando maledicência. Estou mentindo? Quando você pensar em falar do seu irmão, lembra disso. Ore por ele. Até o bicho está atrapalhando aqui. Seja você um instrumento de bênção na vida dele. Eu sei que a gente é tentado a isso mesmo. Não, a gente vai só comentar só. Mas aí acaba virando outra coisa. E a gente já foi orientado quanto a isso. Quando isso acontecer, o que você faz? Não, pera aí, irmão, pera. Vamos orar por ele. Vamos orar por ela. A gente não fala mal, a gente ora. Será que a gente pode restabelecer esse pacto? Essa orientação que o pastor já nos deu? Você topa? Presta atenção, você topa? Se estiver conversando com qualquer pessoa, veio alguém na sua mente, começou a falar, não, para, vamos orar por ele. Vamos orar por ela. Beleza? Isso vai fortalecer a nossa comunhão. Isso vai fechar brechas que o diabo tem encontrado no nosso meio. E ele fala sobre a lei porque a lei diz o quê? Ama o teu próximo como o teu próximo? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você não está fazendo isso, você está julgando a lei. Ó, você está falando que a lei está aqui, ó, e eu estou aqui em cima. Mas a lei está aqui, ó, é para todos. Estamos debaixo da lei. Então, peraí, muda o comportamento. E aí ele fala, só o justo juiz. Ele é um legislador e o juiz, e ele pode salvar e destruir. E eu quero aqui deixar só um pequeno comentário sobre essa questão do julgamento. Aqui é o julgamento para condenação, tá? E ó, pelo comportamento ali, ó, fulano já tá com o pé no inferno já, ó, tá descendo de tobogã. Quem já não falou isso, hein? Vai, olha, vocês deram risada. Ixi, esse aí tá, ó, de tobogã pro inferno. Tá certo, né? Sou eu e você que sabemos disso, né? Você que sonda mente e coração, eu também, né? Meu irmão, eu sei que aqueles que são salvos demonstram fruto da salvação, é verdade. Mas fazer essa afirmação que fulano ou ciclano não é salvo, que ele está indo para o inferno, não vai competir a mim e a você, a não ser que seja declarado, né? Não quero esse Jesus, esse papo de evangelho para mim não dá. Ah, beleza, você está fora de Jesus, então você está indo para o inferno mesmo. É isso aí. Aí a palavra dá autorização. Mas contra o seu irmão, ó, a foto que postou, a roupa que está usando, vixe, está indo para o inferno desse jeito. Misericórdia. Travar a nossa boca, a nossa língua, como o Tiago orienta. Ore, interceda pelo seu irmão, pela sua irmã. Repreenda, como nós aprendemos aqui na reunião de liderança, visando ganhar o seu irmão. Então, existe um julgamento que nós devemos fazer. Aí Paulo está falando isso lá em 1 Coríntios 2, do 13 ao 16. Ele diz que o homem espiritual julga bem todas as coisas,
Daí ele está dizendo sobre regras de convivência. Olha, isso aqui não é adequado fazer. Isso tudo bem. Isso aqui, ó, não faz não. Ó, isso aqui pode fazer. Então são esses julgamentos que a gente faz ao longo do dia, que tá tudo bem. Quando você escolhe uma roupa, você está julgando que aquela roupa é mais adequada para o ambiente que você está indo. Então a gente faz julgamentos o tempo todo. Então a gente tem que tomar cuidado também, para não pegar essa máxima, ó, não julguem uns aos outros. Pronto, não posso dar uma opinião na sua vida, tá bom? Faz o que você quiser, porque eu não posso julgar você. Calma, não é isso não. Eu não só posso, como eu devo. Meu irmão, tá errando nisso aqui. Vem cá, a palavra ensina diferente. Bora, vamos caminhar diferente, se converte. Beleza? Esse julgamento, tudo bem. Julgamento, e ele fala, né? O homem espiritual julga bem todas as coisas. Então você precisa ser espiritual. Eu preciso ser espiritual. E pautado na palavra, fazer bons julgamentos. Beleza? Esse julgamento, tudo bem. Para condenação, bom, é o Senhor quem sabe de tudo. E a gente vai partindo para o final, e ele agora parece que ele destaca um outro perfil, mas que eu me enxergo muitas vezes aqui também. Ouçam agora, tá vendo como parece que ele está falando agora para um outro comportamento? Versículo 13. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para essa ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Aí a paulada vem no 14, né? Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã? O que é a sua vida? Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Todavia, toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso: quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Quantas e quantas vezes a gente faz planos? Escreve: isso, vou fazer isso. Assina aqui, pai. Ah, pastor, eu orei. Eu busquei a Deus. Quanto tempo? 1 hora no meu quarto lá. Decisão tão importante. Casamento, com quem eu vou casar? Carreira, mudança profissional, ministério na igreja, coisas tão importantes. A gente desce a caneta no papel. Em nome de Jesus, amém, né, pai? Não. Olha a advertência de Tiago. Vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser, viveremos, faremos isso ou aquilo. Alguns irmãos têm esse costume. Pastor Márcio também, sempre que conversava com ele, ele tinha muito isso na fala dele. Tem, né, até hoje. E eu gosto muito que é: e aí, a gente se vê lá? Sim, permitindo Deus. É tão simples, mas revela o nosso coração. E aí, bora fazer um projeto, isso e aquilo? Bora, com certeza. Permitindo o Senhor, a gente faz. Querendo o Senhor, a gente faz. Porque se Ele não quiser, meu amigo, vai fracassar. E se der certo aos seus olhos, pode crer que é para destruição. Então pode ser que o Senhor esteja fazendo com que alguns projetos fracassem aí. Dói. Mas tenha certeza, Ele está no controle de tudo. Ele está trabalhando no seu coração, até quando Ele diz não para você. A gente precisa mudar essa postura. Permitindo o Senhor, nos vemos amanhã. Permitindo o Senhor, faremos um passeio. Permitindo o Senhor, compraremos alguma coisa. Permitindo o Senhor, porque a gente depende dEle. Nós dependemos dEle, irmãos. Então eu olho para os versículos 13 a 17 e me vejo aqui totalmente. Nas ações, no dia a dia, cada decisãozinha que eu tenho que tomar, e eu vou tomando decisões e consultar o Senhor, ó. Aí depois não sabe o que está sofrendo. A palavra diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Por que eu fico achando ainda que a minha vontade me basta?
que é o suficiente. Então, meus irmãos, essa é uma palavra dura e falou muito comigo também, mas é uma palavra de encorajamento também. Meu irmão, muda a postura se você conseguiu se ver nisso daqui, ou se não viu, mas coloca isso diante do Senhor. Deus, eu estou agindo assim? Coloca isso diante dele e muda a postura. Tanta coisa boa para a gente viver na presença do Senhor ainda, mas parece que a gente insiste no erro. Parece que a gente continua vivendo os nossos próprios desejos. Parece que a gente continua falando mal uns dos outros. Mas eu sei que hoje o Senhor está nos convidando a recalcular a rota. Hoje o Senhor está nos convidando a corrigir essa postura.